paz do Senhor, igreja. Tem alguém feliz na casa de Deus hoje? Dá um brado de glória aí para Jesus. Aleluia, igreja animada. É sinal que a presença do Senhor está em nosso meio, meus irmãos. Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 6, por favor. Livro de Josué, capítulo de número 6. Nós estamos em campanha. E eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no coração da sua serva. Amém? Todos encontraram o livro de Josué, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos versículo de número 1, 2, e nós iremos passar lá para o versículo de número 20. Amém, meus irmãos? Diz assim: Jericó é destruída, Raabe é salva. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo de número 6, versículo 1, 2, depois o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué. Quem falou com Josué? Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Versículo de número 20, nos diz assim a palavra do Senhor: Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Se assenta aí adorando Jesus, amém? Glória a Deus. Meu Deus, que palavra, né? Meus irmãos, eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui nessa casa de oração, louvando, adorando, bendizendo o seu nome santo, porque Ele é digno, né? De toda honra, de toda glória, de toda adoração. E glória a Deus que nós chegamos aqui nessa noite. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que nós estamos aqui, porque a palavra do Senhor nos diz que mais vale um dia a casa do Senhor do que muitos à porta da perversidade. Então glorifique a Deus, porque você chegou aqui nessa noite para adorá-lo, meus irmãos. Deus é bom. Quero ser grata a Deus por essa noite, por adorá-lo, por ouvir Deus usar a vida dos seus servos aqui. Como Deus usou a vida dos seus servos aqui para falar conosco desde o início da oração. Deus tem falado conosco aqui desde o início da oração inicial. Deus tem bradado com a sua misericórdia, o seu amor entre nós aqui nessa noite, meus irmãos. Então glorifique a Deus, adore, exalte ao Senhor, porque o Senhor é bom. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora Soninha, pastor Félix. Eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, pela bondade de nos fazer chegar aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês, sustentando, fortalecendo. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, evangelista Daniel, que está aqui comigo, é o meu companheiro, meus irmãos. É meu amigo, é meu pastor, é alguém que Deus colocou no meu caminho para fazer a obra do Senhor. E é assim, quando não é Ele, sou eu a ministrar a palavra do Senhor. E o nome do Senhor, por misericórdia, tem sido glorificado entre nós. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos da casa. Que Deus continue a usar cada um de vocês. Que o Senhor Jesus continue usando essa igreja, unindo os irmãos aqui. Porque em cada oportunidade nós podemos sentir a presença de Deus. Em cada oportunidade o nome do Senhor foi glorificado.
Em cada oportunidade eu pude sentir Deus ali. Eu quero compartilhar com os irmãos que eu estou aqui trêmula, meus irmãos. Eu estou aqui e meu corpo está tremendo, porque a presença de Deus é real na casa. E aonde a presença do Senhor está, tem que haver um temor nos nossos corações. Enquanto Deus usava cada um, subiu um frio na minha barriga, pastora. E eu dizia: Deus, tenha misericórdia, usa a minha vida como o Senhor está usando a vida do teu povo para adorar o seu nome. Deus é muito bom, igreja. Quero também deixar aqui a paz do nosso pastor. Olha que chique, meus irmãos. Hoje nós fazemos parte do mesmo ministério que os irmãos. Nós estamos na Maravilha de Cristo com o pastor Alexandre. Nós estamos lá na sede. Tem sido coisa linda que Deus tem feito em nosso meio. Cremos que o Senhor ainda fará muita coisa e o nome dele continuará sendo glorificado. Então hoje nós fazemos parte da mesma igreja. Hoje nós temos o mesmo pastor. Aleluia! E o nome do Senhor é glorificado. Meus irmãos, quem quer ouvir palavra de Deus aqui? Você quer ouvir palavra do Senhor nessa noite? E eu peço que o Espírito Santo me use assim como Ele quer me usar. E eu peço que a igreja vá intercedendo aí pela minha vida, meus irmãos. É uma palavra muito bela. É uma palavra muito linda, o qual nós acabamos de fazer menção. É uma palavra que eu creio que todos nós aqui conhecemos. Você já ouviu falar de quando o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida que todas as muralhas que estão diante de você hoje vai cair por terra. Eu não sei qual é o muro que está à tua frente. Eu não sei qual é a muralha que está te impedindo de passar. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para essa igreja: se prepara porque a muralha vai cair. Se prepara porque o muro vai ter que ser destruído. E você vai passar adorando o nome do Senhor. Eu não sei qual é a muralha que está diante de ti, mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo: ela vai ter que cair, ela vai ter que ceder, e a igreja do Senhor passará por ela, glorificando o nome eterno do nosso Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Josué. E a palavra que Deus tem para Josué é: Josué, eu já dei a cidade na tua mão, assim como o rei, assim como os soldados também. Já coloquei nas tuas mãos. Josué ainda não saiu para a batalha. Josué ainda não se levantou para ir para a guerra. Mas a palavra que saiu da boca de Deus é: Josué, eu já te entreguei. Eu já te entreguei. Toma posse da cidade, porque ela já está nas tuas mãos. Você consegue entender que Deus está dizendo para nós assim nessa noite? Ainda o que os teus olhos não estão vendo, o céu está dizendo: já está nas tuas mãos. Aquilo que ainda você não está contemplando, Deus está dizendo para alguém aqui: eu já entreguei nas tuas mãos. Não tema, não se preocupe, vai para cima, porque a vitória é certa da parte de Deus. Meus irmãos, o livro de Josué, ele é composto por 24 capítulos. Nós conhecemos a história de Josué e nós entendemos que ele foi o sucessor de Moisés. No ano de 1405, foi o tempo que Moisés morreu. E agora Josué vai ocupar o seu lugar, segundo a vontade de Deus. O povo que nós estamos falando aqui é o povo hebreu. É o povo que Deus tomou para si. Nós conhecemos a história e nós sabemos que esse povo viveu 400 anos cativo no Egito. Esse povo estava preso no Egito, mas havia uma palavra do Senhor e a palavra era de soltura. E isso nós vamos ver lá dentro do Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13. O povo nem tinha nascido, o povo nem existia, mas o Senhor se apresenta a Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma nação, eu vou te dar um povo. Esse povo vai ser levado cativo por 400 anos, mas não se preocupe, porque quando findar os 400 anos, vou eu tirar esse povo para que eles vivam na terra
que eu havia prometido que daria a esse povo. Meus irmãos, e assim acontece. Diz a Bíblia que anos se passam. Abraão já não está para ver a promessa sendo realizada. Mas quem diz que promessa de Deus cai por terra? Quem diz que promessa de Deus morre com quem está morrendo? Não. Palavra de Deus se cumpre na terra. Mesmo tendo alguém para ver, contemplar ou não, aquilo que Deus prometeu há de se cumprir. Aleluia. O povo passou por 400 anos no Egito. Quando finda esse tempo, Deus resolve fazer nascer um menino por nome Moisés. Diz a Bíblia que agora uma mulher por nome Joquebede, ela gera um menino segundo a vontade de Deus e o menino nasce. É esse menino que Deus escolheu para libertar o seu povo das mãos de Faraó. Moisés cresce e agora ele já está preparado para libertar o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés agora conduz a esse povo segundo a vontade de Deus. E o primeiro lugar que Deus faz com esse povo, levar esse povo, é para o deserto. Deus leva esse povo para o deserto, mas a vontade de Deus não era que esse povo passaria anos no deserto. Mas por causa da dureza do coração, por causa da rebeldia, porque o povo não fizera sempre o que Deus queria que o povo fizesse. Diz a Bíblia que o povo passa 40 anos no deserto. Mas a Bíblia vai dizer que ao findar esses 40 anos no deserto, Deus resolve agora tirar o povo do deserto e levar a terra que Deus havia prometido, a terra que mana leite e mel, Canaã. E a Bíblia vai dizer que agora o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, chegou o tempo do povo adentrar a terra prometida. Chegou o tempo do povo entrar na terra que eu havia prometido. Mas há um detalhe, Moisés, você trouxe o povo até aqui, só que você não vai entrar na terra de Canaã. Eu vou permitir você contemplar toda a terra, mas eu não vou permitir que você entre, porque você rebeliou contra a minha ordem. Diz a Bíblia que quando Moisés está andando com o povo no deserto, o povo começa a reclamar e dizer: tu nos trouxeste aqui para morrer de sede? No Egito tinha comida, no Egito tinha água, só que agora nós estamos aqui com sede. Os nossos animais não têm bebida, não têm água para beber. Será que nós vamos morrer aqui? E a Bíblia vai dizer que Moisés vai orar a Deus e falar: Deus, e agora? O povo quer água, não tem água a dar o povo. A Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma instrução a Moisés, e a instrução que Deus dá a Moisés é: vai, Moisés, fala com a rocha, porque você vai falar com ela e dela vai sair água para o povo beber. Meus irmãos, é só coisa para Deus. Como é que alguém vai falar com uma pedra e a pedra vai começar a sair água para a gente beber? É só Deus que faz essas coisas. A Bíblia diz que Moisés já estava meio atormentado por causa do povo. A opressão do povo era tamanha que Moisés não fala, Moisés fere, Moisés bate na rocha. E a Bíblia vai dizer que mesmo assim sai água da rocha para o povo beber. E aqui eu aprendo algo muito lindo com o Senhor. Nós precisamos entender que nem sempre a permissão de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem gente vivendo permissão, está se gabando, achando que Deus está no negócio. Mas não se confunda, a igreja do Senhor, a permissão de Deus com a vontade de Deus. Deus permite que a água saia da rocha para dar água ao povo. Mas a vontade de Deus não era que ele batesse na rocha. A vontade de Deus é que ele falasse com a rocha. Mas como Deus sabe que tinha um povo ali que precisava de água para beber, para não morrer no caminho, Deus libera a água por causa da misericórdia. Por causa da misericórdia que a água sai da rocha. Não por causa da vontade de Deus, mas a permissão do Senhor. O povo bebeu, o povo fora saciado com a água, mas não foi da vontade, sim a permissão. E aí? Como é que nós estamos caminhando nesse mundo? Será que nós estamos na permissão de Deus?
Será que nós estamos fazendo as coisas na permissão de Deus? Ou será que nós estamos fazendo as coisas na vontade de Deus? Porque nem sempre que Deus permite é a vontade. Nem sempre que Deus permite é o que Deus tem para mim e para você. Vamos voltar a estar à vontade de Deus, igreja do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a viver a vontade de Deus e não a permissão do Senhor. A água sai, o povo agora bebe daquela água. Só que aí, quando está chegando o tempo do povo adentrar Canaã, o Senhor vai falar com Moisés. Pastora Sônia, eu acho isso aqui tremendo. O Senhor vai falar para Moisés: Moisés, você vai ver toda a terra, mas você não vai entrar. Porque eu disse para você falar e você bateu. Por causa disso você não vai adentrar em Canaã. O povo vai, mas você não. Mas aí quando nós vamos para o livro de Números, capítulo 27, do 12 ao 23, quando o Senhor está falando isso com Moisés, meus irmãos, é lindo a atitude de Moisés. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Moisés não está preocupado em entrar em Canaã. A preocupação de Moisés é quem vai liderar o povo. A preocupação de Moisés é quem vai à frente desse povo. A preocupação de Moisés é Deus deixar um líder para esse povo. E a Bíblia diz que ele vai orar e ele vai dizer: Senhor, não deixa esse povo sem um líder, não. Já que o Senhor vai me recolher antes de entrar na terra prometida, deixa alguém que saiba entrar e saiba sair no meio desse povo. Não deixe o teu povo sem alguém para conduzir, como se fosse ovelha sem pastor. Coloque alguém para conduzir esse povo. Não foi Moisés que escolheu Josué, não. Foi o próprio Deus que escolheu Josué. Aí o Senhor vai dizer: tá certo, Moisés, não vou deixar o povo sem o líder. Faz o seguinte, chama Josué lá, apresenta ele diante da congregação, chama o sacerdote do templo, coloca as tuas mãos sobre ele, passa um pouco da tua autoridade sobre a vida de Josué e diga a esse povo que assim como eu fui contigo, assim eu serei também com Josué. Apresenta Josué o povo, e assim Moisés faz. A preocupação de Moisés não é entrar em Canaã. A preocupação de Moisés não é receber recompensa da terra, não, por aquilo que ele fez. A preocupação de Moisés é Deus deixar alguém para conduzir o povo. Sabe o que eu entendo? É que o coração de Moisés estava totalmente convertido a Deus. A vida de Moisés era totalmente de Deus. O que o Moisés está dizendo é: se não tem recompensa da terra, não tem problema, porque tem uma nova Jerusalém me aguardando. Se não tem recompensa da terra, não faz mal, porque eu vou estar do lado do Todo-Poderoso. Grande eu sou, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Se não tem recompensa na terra, não tem problema, porque já há uma recompensa no céu. E qual é a maior recompensa da igreja do Senhor? Não, não é ouro. Não, não é prata. Não é fama. Não é microfone. Não é altar. Não, 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 não. A maior recompensa é a salvação. É a salvação. E assim o Moisés faz, meus irmãos. No ano de 1405. E a Bíblia vai dizer que agora o Moisés morre. O Senhor resolve recolher Moisés. Só que o Senhor deixou Josué para continuar com o povo. E depois da morte de Moisés, a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta a Josué no capítulo de número 1 do livro de Josué. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se apresenta a ele para animá-lo, porque Moisés havia morrido. Agora toda a responsabilidade estava sobre Josué. Agora era Josué que tinha que conduzir aquele povo. Deus se apresenta diante de Josué para animá-lo e para instruí-lo do que ele deveria fazer. E a Bíblia vai dizer que o Senhor fala: Josué,
levanta-te, tem de bom ânimo, seja forte, seja corajoso, eu serei contigo. Medita da lei do Senhor dia e noite, para que você seja bem sucedido. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz: Josué, o meu servo Moisés morreu, agora levanta, pega esse povo e atravessa o rio Jordão, porque há muito ainda a ser conquistado, há muito ainda que eu quero entregar a vocês. Moisés fez muito, é verdade, a perda de Moisés é claro que está doendo, mas é tempo do povo levantar e avançar, é tempo do povo se levantar e conquistar aquilo que o Senhor ainda tinha com eles. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés, capítulo de número 1, ele é fortalecido, ele é animado pelo Senhor, a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 2, Josué agora resolve tomar uma posição. Josué agora tem uma postura diante do povo, e a postura que ele tem ele pega 2 espias, diz a palavra, 2 homens do seu povo, e ele vai dizer: olha, vocês vão até Jericó, entra na cidade, pesquisa, vê o que está acontecendo, nos traz informações daquilo que vocês conseguirem. E a Bíblia vai dizer que agora esses 2 espias vão para Jericó, e quando eles entram em Jericó, olha como Deus é tremendo, meus irmãos, olha como Deus faz as coisas. A Bíblia diz que eles vão para Jericó, e quando eles entram, eu quero acreditar e eu creio que eles foram conduzidos pelo Espírito de Deus, e aí eles entram na casa de uma mulher por nome Raabe. Diz a palavra que quando eles entram, a Bíblia relata que ela era prostituta na cidade de Jericó, e quando eles entram na casa de Raabe, diz a palavra que ela os esconderam lá. Olha como Deus trabalha. Raabe agora esconde aqueles homens, mas a Bíblia diz que alguém viu eles chegando lá. E a Bíblia vai dizer que eles avisaram o rei de Jericó e dizendo: olha, tem israelita dentro da nossa terra, estão lá na casa de Raabe. A Bíblia vai dizer que eles vão à casa de Raabe e diz: olha, manda para fora os homens que estão aí dentro, porque são israelitas, eles vieram ver a nossa terra, eles vieram espiar a nossa cidade. E ela vai dizer: sim, é verdade, eles passaram por aqui, mas já foram embora. Se vocês correrem, vocês vão alcançá-lo eles lá na frente. Mas era mentira. Raabe havia escondido o servo do Senhor no seu telhado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando ela escondeu eles, ela vai falar com eles. E olha que coisa linda que a Raabe vai falar para aqueles homens. Ela se apresenta e vai dizer assim, ó: bem sei eu que o Senhor já vos deu essa terra. Bem sei eu que o Senhor já vos entregou essa cidade. Aleluia. Nós estamos falando de alguém que não tinha relacionamento com Deus. Nós estamos falando de alguém que não nasceu num berço evangélico. Nós estamos falando de alguém que nasceu longe da cultura israelita. Nós estamos falando de alguém que nunca teve contato com Deus, nunca teve relacionamento com Deus. Mas quando chegam os 2 espias, ela vai dizer: bem sei eu que o Senhor já vos deu essa terra. A mulher não tem relacionamento, mas tem profecia na boca. A mulher não tem contato com o céu, mas tem palavra de Deus na boca para liberar para alguém. E a palavra é: o Senhor já entregou essa terra. Oh, aleluia, aleluia. E ela vai contar para eles, e ela vai dizer assim: olha, nós estamos todos com medo. O povo aqui estão desanimados. O povo aqui está tudo com medo, porque nós temos ouvido o que o Deus de vocês tem feito. Nós temos ouvido como é que eles tiraram vocês do Egito. Nós temos ouvido como é que ele abriu o mar vermelho para vocês passar. Nós temos ouvido como vocês destruíram os reis lá atrás, os amorreus. Nós temos ouvido tudo que o Senhor tem feito ao favor de vocês. E quer saber? Nós estamos apavorados, nós estamos desanimados com tudo que Deus tem feito para vocês. Agora eu quero fazer um acordo com vocês.
E eu quero dizer para alguém aqui que o teu inimigo vai ficar apavorado com o que Deus fará na tua vida. O teu inimigo, ele vai ter que recuar diante do que o céu já preparou para tua casa. O teu inimigo vai ter que dar passos para trás quando ele percebeu o que Deus está fazendo em meio à tua família, em meio à tua saúde, o teu ministério. Deus nessa noite está dizendo para alguém: estou colocando o teu inimigo para correr. Estou colocando o teu inimigo para correr, porque alguém vai ter que entender que você tem Deus, né? E ela vai dizer: eu quero um acordo com vocês. Eu quero que vocês usem de benevolência comigo, assim como eu usei com vocês. Eu quero que vocês livrem a casa do meu pai quando vocês entrarem na cidade. Eu vou ajudar vocês a saírem da cidade. Eu vou ajudar vocês a saírem daqui sem nada acontecer de ruim com vocês. Mas eu quero pedir vocês, lembra da casa do meu pai quando vocês invadiram a cidade, porque ela sabia que ia acontecer. E eles vão então falar para ela: tá feito. Temos um acordo, temos uma aliança. Mas Raabe, há algo que precisa ser feito. A sua casa só vai ser protegida, a sua casa só não vai ser destruída quando nós entrarmos aqui. Se esse fio de escarlate continuar na tua janela, o fio que ela ajudou eles a descerem pela janela e ir embora. E ela vai dizer para ele: olha, vocês fiquem no deserto 3 dias. Depois vocês seguem viagem, porque é o tempo que vocês têm para se guardar daqueles que foram atrás de vocês. E eles vão dizer para ela: olha, o negócio é o seguinte, Raabe. Se esse fio de escarlate estiver na tua janela, se a tua família estiver toda dentro de casa, você pode ter certeza que nada vai acontecer com nenhum de vocês. E se caso vier acontecer com vocês dentro de casa, pode ter certeza que a responsabilidade será nossa. Sabe o que eles estavam dizendo para ela? Se permanecer dentro da casa vai ter livramento. Se permanecer dentro da casa vai ter proteção. Se permanecer dentro da casa vai ter anjo guardando. Se permanecer dentro da casa estarão protegidos. Mas eu te digo, Raabe, no dia que nós invadir Jericó, se um dos teus colocar o pé para fora e vier a morrer, a responsabilidade é de quem pôs o pé para fora. Porque a ordem é: permaneça dentro da casa. A ordem é: continua dentro da casa. Deus trouxe alguém aqui que estava pensando: vou sair, vou desanimar, eu vou me retirar desse ambiente. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: permaneça na casa. Fica na casa, não saia da casa. Porque se você sair da casa, pode ser que você vai lidar lá fora com luto. Possa ser que você vai encontrar lá fora perdas. Possa ser que você vai encontrar lá fora enfermidade. Possa ser que você vai encontrar lá fora destruição. E Deus está dizendo: fica na casa que é melhor. Fica na casa que é melhor. Fica. Que entrou alguém aqui dizendo: eu vou sair. Possa ser que entrou alguém aqui hoje dizendo: hoje é meu último culto naquela igreja. Hoje é meu último culto naquela casa. Eu não sei nem por que eu vou, mas eu vou para ver o que vai acontecer. E o Espírito Santo te atraiu para cá, te assentou na cadeira para dizer: não se retira da casa, não saia da casa, permaneça na casa, fica na casa, fica na casa que é melhor. Deus está dando livramento aqui nessa noite para alguém que vai permanecer na casa. E o Senhor também está dizendo: se sair da porta para fora e não querer voltar, aguenta as consequências. Se sair e não quiser voltar, aguenta as consequências. Aguenta as consequências, porque o Senhor está dizendo para nós: fica onde Deus está, que é melhor. Aleluia.
E esse foi o combinado então que Raabe faz com aqueles homens. E ela vai dizer: dá certo então, fica em casa. E a Bíblia vai dizer que agora, meus irmãos, ela não sabe nem dia e nem hora que os homens, que os israelitas, que o povo de Deus vai invadir Jericó. Não sabe. O que ela sabe é que vai invadir, mas não sabe como. Não sabe quando. Então ela precisava ficar na torre. Ela precisava ficar na vigilância. Porque uma hora eles vão vir. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O que nós sabemos é que Cristo vai voltar. O dia ninguém sabe, a hora ninguém sabe, nem o filho sabe. A Bíblia diz que só o Pai sabe o dia e a hora. E é por isso que Ele está falando para nós: permaneça na casa. Vamos correr para o capítulo de número 6. A Bíblia diz que agora eles atravessam Jericó. O Senhor abre o rio e eles conseguem, Jericó não, Jordão. O Senhor abre o rio Jordão e eles conseguem atravessar aquele rio. Um tempo muito difícil, porque era tempo de colheita. O rio estava transbordando em água. Mas a Bíblia diz que o Senhor manda o sacerdote colocar o pé na água com a arca. E assim o mar se abre, aquele povo passa para o outro lado. E agora eles estão numa cidade por nome Gigal. E a Bíblia vai dizer que eles estão próximo a Jericó. E a Bíblia vai dizer que eles estão ali e o Senhor dá uma ordem a Josué. E a ordem que o Senhor dá a Josué por intermédio do seu anjo, no capítulo de número 5, nós vamos ver Josué tendo ali um encontro com o anjo do Senhor. E ali ele vai dar as instruções para Josué, que nós lemos no capítulo de número 6. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer: olha, Josué, a cidade está fortemente cercada, mas não tem problema, porque eu já dei ela nas tuas mãos. Pega o povo e começa a dar voltas na cidade por 6 dias. Um dia de cada dia vocês vão dar uma volta. E depois vocês vão voltar para o arraial. E no segundo dia você vai dar a segunda volta. E depois volta para o arraial. O terceiro dia você vai dar a terceira volta. E assim sucessivamente até 6 dias. Só que para falar dessas 6 voltas, uma volta por dia é fácil. O difícil era estar lá para rodar. Porque Jericó não era pequena, Jericó era grande. O povo madrugava para dar as voltas. E depois tinha que voltar para o arraial israelita. E algo que me chama a atenção é que nós sabemos que era natural. Quando uma nação queria invadir a outra, então eles sitiavam em volta daquela cidade e ficavam ali até o momento oportuno de invadir a cidade. Só que a ordem que Deus dá para o povo não é sitiar, não é ficar ali dia e noite em volta de Jericó, não. A ordem que o Senhor dá para aquele povo é: vocês vão dar a primeira volta e vocês vão voltar para o arraial. E eu disse: Deus, mas por que o Senhor faz o povo vir de lá, dar uma volta na cidade e voltar de novo? É porque o Senhor falou assim para mim dar a vitória para o meu povo, eu não preciso me igualar ao mundo. Eu não preciso fazer da maneira que todos fazem. Eu não preciso agir da maneira que todos agem. O Senhor faz completamente diferente daquilo que nós esperamos ou pensamos. O Senhor dizendo: o povo faz assim. Eles ficam ali, eles acampam ali, e ali eles ficam até entrar. Mas eu não. Eu faço diferente para mostrar para todos que eu não preciso imitar ninguém para fazer o milagre acontecer na terra. Meus irmãos, quem gosta de imitar é o diabo. O diabo que gosta de imitar Deus em tudo. Porque o diabo não tem nada, ele nunca teve nada, ele nunca terá nada. Até a casa que ele mora e a casa que ele vai morar para todo sempre, lago de fogo, ele não tem a chave. Quem tem a chave é Deus, e ele só vai entrar quando Deus quer. O diabo é invejoso, é o diabo que precisa fazer da maneira que Deus faz. E ele faz umas coisas revertidas aí, engana o povo. Ele reverte a situação para enganar o povo. Mas Deus não precisa copiar ninguém para fazer o milagre acontecer na terra. E a ordem que Deus vai dar para Josué é: Josué, enquanto vocês vão dar essas voltas, você vai colocar alguns soldados na frente armados. Depois você vai colocar 7 sacerdotes com 7 trombetas. E atrás vai sacerdotes levando a arca. E atrás vai mais alguns homens armados, e depois o povo.
Vocês vão rodear 6 vezes, durante uma vez por dia, durante 6 dias. Eu fico imaginando aquele povo indo o primeiro dia, vamos lá, todo mundo empolgado, oh, Deus vai fazer alguma coisa. O povo está cheio de esperança, o povo está cheio de expectativa. O povo está dizendo, Deus vai fazer alguma coisa. Deus falou que essas muralhas vão cair e nós vamos tomar posse, então vamos andando. E eu fico imaginando aquele povo feliz andando, dando a primeira, dando a segunda, dando a terceira. Mas eu fico imaginando que da terceira para a quarta o ânimo já não é o mesmo. A vontade de caminhar já não está mais a mesma, porque o cansaço começou a bater a porta, porque o desânimo começou a bater naquele povo. Por quê? Porque estão girando, girando, girando e nada acontece. Aos olhos do povo nada está acontecendo. E com certeza o desânimo começou a bater a porta. E não é assim nas nossas vidas? Quantas vezes o Senhor fala para mim e para você, faça assim, 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 eu lhe darei a vitória. Mas aí nós fazemos o primeiro dia, fazemos o segundo, fazemos o terceiro, e o negócio começa a pesar, o desânimo começa a bater a porta, e por vezes nós queremos parar no meio do caminho, e é fato que muitos param. É por isso que nós estamos vivendo um tempo de muita gente decepcionada com Deus, muita gente frustrada com Deus. Por quê? Porque o que esperou não aconteceu. Mas será que foi Deus que não realizou, ou nós que não fomos até o final para conquistar o que Deus falou? Se nós queremos viver milagre da parte de Deus, nós precisamos executar exatamente o que Deus está falando, igreja. Se nós queremos ver Deus agir na nossa vida, não é parar no primeiro, não é parar no segundo, não é dar só 2 voltas ou 3 ou 5,5, não. A ordem do Senhor é dar 6 voltas, 1 por dia, e na 7ª os muros cairão. Aleluia. Eu quero dizer para você que talvez você está aqui dizendo, Deus, eu já estou desanimado, eu estou frustrado porque não está acontecendo. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém, permaneça, continua fazendo o que Deus te mandou, porque o milagre vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado. E sabe, detalhe aqui, meu Deus, a horas corre, né? Misericórdia, sabe, Jesus tem poder. Olha só, meus irmãos, Deus vai dar essa instrução a Moisés a dar ao povo. Aquele povo vai ter que rodar a cidade, rodear a cidade por 6 dias, um de cada dia, uma vez por dia. Só que esse povo tinha que rodear a cidade em silêncio. O Senhor vai dizer para Moisés, Moisés, fala para o povo que não grite. Fala para o povo andar em silêncio, para que a voz deles não seja ouvidas. E difícil é quando nós estamos passando por uma peleja e tem que passar de boca fechada. Difícil é quando nós estamos enfrentando uma luta e nós não podemos abrir a boca para expressar o que nós estamos sentindo. O Senhor olha para o povo e diz, Moisés, fala para o povo calar a boca. Fala para o povo fechar o bico. Fala para o povo só caminhar e não fazer mais nada além disso, porque o milagre vai acontecer. Sabe o que o Senhor falava ao meu coração? Palavras são sementes, igreja. E nós temos que entender isso aqui. Por vezes o Senhor nos coloca para viver alguma situação que por vezes nós não queríamos passar por ela. Mas o Senhor está dizendo de vez abrir a boca para maldizer, para questionar, para indagar a Deus. Vai glorificando em espírito, vai exaltando em espírito, vai glorificando em espírito, porque o Senhor está trabalhando ao nosso favor, embora os nossos olhos ainda não estejam contemplando muita coisa. E o Senhor falava para mim, quando Deus nos coloca a viver alguma situação que por vezes nós não gostaríamos de viver, uma palavra errada pode alterar o processo e comprometer o propósito. O diabo, ele não tem poder de nos roubar a promessa, mas ele pode sim atrasar a promessa de Deus nas nossas vidas, usando a nossa vida, usando a nossa boca para acontecer
acontecer. Talvez você está passando por uma prova, e a prova que você está passando é pela calúnia, é pela defamação, é pela fofoca. Talvez tenha alguém desdenhando de você. Talvez tenha alguém se levantando contra a tua vida, o teu ministério, a tua casa. Talvez tenha alguém lá no teu trabalho que só a misericórdia de Deus. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer: fica de boca calada, fica de boca fechada. Por quê? Porque você tem um juiz, você tem um advogado, você tem um intercessor. E Deus está falando para alguém aqui: se mantém de boca fechada, porque eu estou trabalhando ao teu favor. Salmos de número 46, versículo de número 10. O Senhor vai dizer: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu não sei o que você está passando, mas a ordem de Deus para essa igreja nessa noite é: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Calai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você está aí dizendo: mas está difícil, está complicado, eu não sei se eu vou suportar. E Deus está dizendo para nós nessa noite: calai-vos, 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 calai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. O Senhor não perdeu o controle da nossa vida. Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele sabe exatamente o que você está vivendo. E a ordem para nós nessa noite é: independente da luta, calai-vos, porque é o Senhor que vai se levantar ao nosso favor nessa situação para nos dar a vitória. Então vai caminhando, vai rodeando essa Jericó de boca fechada. Não fala nada, deixa alguém se levantar, deixa alguém dizer, deixa alguém fofocar, deixa quem quiser se levantar contra. Deus está dizendo: se mantém de boca fechada, porque é eu que vou me levantar ao teu favor. Aleluia. E quando eles rodeiam, meus irmãos, por 6 dias, a Bíblia vai dizer que no 7º dia eles precisavam rodear a Jericó por 7 vezes. Aumentou. A pressão aumentou. Agora não é só mais uma vez por dia, agora é 7 vezes no 7º dia. Aquele povo precisaria rodear a Jericó em silêncio. Só o sacerdote na frente com as trombetas. E o povo de boca fechada. Só na última rodada que eles iam gritar, o sacerdote ia tocar longamente as trombetas, e as muralhas cairiam ao chão. E assim aconteceu. Na 7ª rodada que eles rodearam Jericó, diz a Bíblia que eles começaram a gritar. Enquanto eles estavam gritando na terra, Deus estava se movimentando no céu. Ai, 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 ai. Eu não sei se você já entendeu. Enquanto você abre a sua boca para dar glória para Deus, o céu está liberando bênção sobre a tua vida. Enquanto você abre a boca para dar aleluia, Deus está jogando essa muralha por terra para te dar vitória. Será que tem aleluia? Eu quero deixar você adorar um pouquinho a Deus. Vai, adora. Glorifica a Deus. Libera o seu glória, libera o seu aleluia. Porque enquanto você libera a glória aqui, o céu se movimenta. Porque muralhas estão caindo por terra nessa noite. Adora. Só você sabe como você entrou. Só você sabe como está a tua casa, a tua família, a tua vida. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Adora a Deus. Adora, adora, adora a Deus, adora a Deus. Libera o seu aleluia, libera o seu glória. Libera, porque Jesus está trabalhando.
pessoas chegando na tua casa para quem glorifica. Olha a porta de emprego abrindo para quem está adorando. Olha Deus batizando com o Espírito quem adora. Olha Deus dando dons espirituais para quem glorifica. Adora a Deus, igreja, adora a Deus, porque o Espírito Santo quer batizar na noite de hoje. O Espírito Santo quer batizar na noite de hoje. Aleluia. Oh, camundo que achou derrar. Cantara surian caramanai, camundo que achou. Olha Deus trabalhando, olha Deus trabalhando, olha Deus movendo, olha Deus movimentando. Começa a adorar a igreja, adora. Adora a Deus, porque o trabalho do Senhor já chegou. O mover de Deus já chegou na casa. Adora, adora, adora que Deus quer batizar. Adora porque Deus quer curar. Adora porque Deus quer libertar nessa noite de hoje para dar vitória. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus move. Enquanto você adora, Deus abre a porta. Enquanto você adora, Deus faz por você. Oh, camundo que achou. Receba cura. Receba unção. Receba avivamento. Receba renovo. Receba vida. Receba a presença do Espírito Santo. Porque hoje Ele te envolve, hoje Ele te envolve, hoje Ele te toca, hoje Ele te cura, hoje Ele te levanta. Deus está dizendo que da maneira que está não vai ficar. Adora, adora Deus para as coisas melhorar ao teu favor. Oh, manda aqui a sol Precisamos terminar a igreja, escute. Para mim terminar, olha só. O povo começa a gritar, o sacerdote toca as trombetas. E diz a palavra do Senhor que as muralhas foram ao chão. Isso é tremendo. Isso é poderoso. Porque quando nós vamos estudar sobre as muralhas, nós vamos ver que as muralhas não caíram nem para dentro e nem para fora. Diz a palavra do Senhor que as muralhas caíram. Mas quando nós vamos ver, estudar livros, estudar a ciência, nós vamos perceber que elas não caíram nem para dentro e nem para fora. Então como é que as muralhas caíram? Enquanto o povo adorava, enquanto o sacerdote tocava as buzinas, diz que a terra se abriu. Ai meu Deus! E quando a terra se abriu, os muros vieram abaixo. Ou seja, Deus abriu a terra e aqueles muros foram engolidos pela terra. Deus fez a terra se abrir para que aqueles muros viessem ser engolidos por ela. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém ficará na tua frente, ninguém será pedra de tropeço para você chegar onde Deus quer. Se não sair da frente, a terra vai se abrir e Deus fará com que a terra engula aquilo que está impedindo a tua caminhada. Mas você não vai ficar no meio do caminho, você não vai parar no meio do caminho. Se é necessário, Deus vai abrir a terra. Se é necessário, a terra vai ser aberta, diz o Senhor nessa noite. Se é necessário, Ele vai fazer a terra se abrir e serão engolidos aqueles que estão impedindo, ah meu Deus, você de passar, mas você não ficará no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer que quando os muros caíram, aquele povo puderam entrar em Jericó. Uma cidade completamente fechada. Uma cidade que humanamente estava muito protegida. Não tinha como entrar, os muros eram fortes. Os muros eram revestidos de pedra. Tinha uma resistência naqueles muros que só Deus tinha o poder de fazer vir abaixo. E assim o Senhor fez. Eu quero falar rapidinho das trombetas para nós encerrarmos aqui. Em Israel tem 3 tipos de trombetas: a prata, a ouro e a chifre de carneiro.
Olha só que interessante, a prata só é tocada quando eles queriam convocar o povo para ir à guerra, para ir à batalha. Então pegava a trombeta de prata e tocava, dizendo para o povo: vem, que é tempo de guerra, é tempo de luta, precisamos ir à batalha. A de ouro não. Quando eles tocavam a de ouro, era convocando o povo para fazer um jejum nacional. Era dizer ao povo: olha, é tempo de se humilhar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo do povo se consagrar, é tempo do povo descer a olaria de Jeová e clamar por misericórdia. Mas a de chifre de carneiro não. Sabe para que servia de chifre de carneiro, meus irmãos? Deus fazia aquele povo tocar, o sacerdote tocar essa corneta, essa trombeta, essa buzina, que cada Bíblia tem um nome diferente. Era para convocar o povo para a festa. Quando eles tocavam a buzina de chifre de carneiro, era dizendo para o povo: é momento de comemorar, é momento de fazer festa, é momento de fazer barulho. Sabe o que Deus estava dizendo quando mandou o sacerdote usar a buzina de chifre de carneiro? Era Deus dizendo: vai se preparando aí, porque o culto de ação de graça já está chegando. Vai se preparando aí, porque o tempo da festa chegou, o tempo da alegria chegou, o tempo da comemoração chegou. E aquele povo não estava vendo festa nenhuma, mas era Deus dizendo: já está pronto, já está preparada a festa, a comemoração já está pronta. Começa a se alegrar, a igreja do Senhor, nessa noite, porque Deus está dizendo para alguém: chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de se alegrar, chegou o tempo de fazer festa, chegou o tempo do culto de ação de graça, diz o Senhor, porque muralhas estão caindo aqui nessa noite. Se prepara. Tem gente que vai vir aqui contar o testemunho. Tem gente que vai dizer: pastor, o meu tempo de cantar realmente chegou. Tem gente que vai dizer: pastora, está acontecendo um milagre na minha vida, Deus entrou, e eu estou aqui adorando a Deus com meu coração alegre, porque aquilo que eu queria da parte do Senhor eu já estou vivendo. Tem alguém crendo nessa palavra? Tem alguém acreditando que o tempo de cantar chegou? O tempo da alegria, o tempo da honra, o tempo de Deus entrar no teu cenário e dizer: até agora tu sofreu, até agora tu chorou, até agora tua casa estava uma bagunça, mas agora Deus resolveu entrar para mudar. Para mudar a situação. Tem Deus mudando cenários aqui nessa noite. Tem Deus mudando situações aqui nessa noite. E Deus está dizendo: pode tocar a buzina de chifre de carneiro, porque o tempo de cantar chegou. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé, com a permissão da nossa pastora. Nessa manhã, quando eu orava por este culto, apresentando a Deus as nossas vidas, alguém, por gentileza, pode pegar um pouquinho de água para mim? E quando eu estava nessa manhã orando a Deus, apresentando as nossas vidas, eu clamava a Deus por esse culto, e o Senhor falava ao meu coração que Ele estava liberando uma unção de renovo sobre essa casa. O Senhor falava ao meu coração que nessa noite Ele estaria renovando gente aqui nessa noite, para você permanecer firmes, porque as muralhas vão ter que cair, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. E uma das pessoas que Deus trazia ao meu coração, e Deus falava: diga para ela que hoje eu renovo as tuas forças. Deus me trazia, Senhor, e Ele dizia: estou eu liberando uma unção de renovo sobre a vida dela, porque ela está aqui adorando, mas o coração eu conheço. Ela está aqui adorando, mas a alma está afligida. Ela está aqui adorando, mas a alma está aflita. Há uma preocupação no teu coração, e Deus te trouxe aqui nessa noite não só para adorar e interceder. Deus está dizendo: acalma a tua alma, tranquiliza o teu coração. As muralhas
cadeias vão cair, a salvação vai chegar, a libertação vai entrar, e o nome dele glorificado será. Dê um abraço nela, minha irmã missionária, por gentileza. Dê um abraço, porque Deus dizia para mim que ela precisava de um abraço aqui nessa noite, e através desse abraço ela recebe renovo, ela recebe graça, ela recebe a presença do Espírito para permanecer firme. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar Jesus, porque Ele está aqui. Vamos orar, amém? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus Santo, Deus fiel, essa noite nós estamos aqui diante da Tua santa presença, meu Deus. Ouvimos a Tua palavra, entendemos as Tuas instruções. Pai, que nós possamos sair daqui com posse de vitória, crendo, Senhor, tendo a certeza e a convicção na nossa alma que muralhas nessa noite já caíram por terra, que nessa noite pessoas estão saindo daqui livres, pessoas estão saindo daqui libertas, saradas, renovadas, e o Teu nome continuará sendo glorificado. Deus, muito obrigada por essa noite. Meu Deus, despeça o Teu povo, meu Pai, com posse de vitória. Alegra a alma de cada um dos Teus servos, meu Pai, e conceda, meu Pai amado, o desejo do coração segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Se você concorda, aplaude o Senhor aí, bate palma para Jesus nessa noite, glorifica Ele aí com as suas palmas. Oh, aleluia, porque Deus está entre nós, meus irmãos, amém. Você recebe essa palavra? Bate palma mais uma vez para Jesus. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade, pastor, em nome de Jesus.